Olá pessoal, um excelente dia a todos, namastê a todos. Estou colocando meus amuletos de anel, porque eu estava limpando a mesa de altar, fizemos muitos rituais essa noite e preciso das mãos livres. Muito bem, hoje, dia 18 de fevereiro, nós vamos abordar este tema. Um inscrito me chamou e me pediu para falar sobre as doenças e as relações dessas doenças com vidas passadas, tá? E isso daí se traduz nesse tema, o karma e as doenças. Por que se traduz nesse tema kármico e as doenças associadas? Existem algumas doenças, várias doenças, em geral a maioria de origem genética, de origem de nascença, que elas apresentam raízes, ou seja, elas apresentam motivos em vidas anteriores. Podemos chamá-las de doenças kármicas. Tem várias. Eu estou atendendo um caso de um rapaz com grave problema nos ossos, sem causa, sem motivo aparente, sem razão concreta. Nós temos também diabetes tipo 1. Nós temos a grande maioria das doenças psiquiátricas, como esquizofrenia, como sociopatia, mal de Alzheimer, mal de Parkinson e várias outras, uma gama de outras doenças que a ciência ainda não consegue explicar. O câncer também pode ser enquadrado, então, energeticamente, nas curas energéticas, na bruxaria, nós chamamos de doenças kármicas, que possuem raízes em vidas anteriores. Cito um exemplo que eu estava assistindo, que corrobora essa minha fala. Estava assistindo um espiritualista, no qual ele atendia uma mulher com graves problemas nas articulações, tá? As articulações dela muito denegridas, muito destruídas pela doença, que limitava os seus movimentos. Ela estava de cadeira de rodas, enfim, uma vida toda limitada. E uma terapia de regressão, descobriu-se que essa mulher foi auxiliar de inquisitores, tá? Auxiliar de tortura de inquisitores. E a função dela estava ligada a um equipamento em que a tortura era desarticular os ossos da pessoa. Quebrava e retirava e descolava e separava as articulações do corpo da pessoa, causando imensa dor. Essa era a tortura, tá? E ela, nesta vida, reencarnou, e ela reencarnou com essa doença kármica que fez com as articulações dela o mesmo que ela fazia na tortura com as pessoas. Então, vejamos. Nós vemos pessoas que possuem doença genética, por exemplo, ossos de vidro, ossos quebradiços. Provavelmente, em outra vida, ela fez um grande mal a outra pessoa, que provocou múltiplas fraturas, como um acidente automobilístico. Ou ela foi uma torturadora, etc, etc, etc. Estupradores podem ser inférteis, podem ter doenças do aparelho urogenital. Pessoas que praticaram aborto em outra vida podem não conseguir ter os seus filhos ou não ter completar as suas gestações. Pessoas que em outra vida cometeram delitos como a gula, provocar outras pessoas de passar fome, como aqueles proprietários de pessoas escravizadas.
Hoje, nessa vida, podem ser pessoas que sofrem com grande obesidade, com diabetes, com doenças ligadas à alimentação. Pessoas que foram muito cruéis, assassinos, podem sofrer, por exemplo, assassinos que matavam a tiros ou a facadas, podem sofrer com problemas sanguíneos, tá? Pessoas fumantes em outra vida podem ter problemas como câncer de pulmão, essas coisas nessa vida. Bom, são pessoas que reencarnam, vamos agora resumir para entender a causa do problema. São pessoas que vêm para esta vida sem se redimir dos erros de vida passada, sem resolver aqueles problemas que criaram em vida passada, sem se auto-perdoarem, sem alcançarem o perdão daquilo que fizeram em vidas passadas. Fato é que a alma desencarnada não pode ficar longo tempo sem reencarnar, porque a reencarnação significa evolução. E quando essas almas não têm a capacidade de encontrar o perdão, de se curar através do perdão, elas reencarnam com aquele débito, e aquele débito se tornará uma punição na vida presente. Tá? Se tornará uma punição para a vida presente, porque se ela não evoluiu no mundo espiritual, ela sofrerá e tenderá à evolução no mundo material, e quando ela desencarnar, ela espera-se que ela desencarne com a consciência do que ela fez e da necessidade do perdão, tá? Então, pessoal, se você tem uma doença dessas, eu, por exemplo, sou diabético, tá? E levei muito tempo para encontrar uma fórmula para controlar a minha diabetes. Procurem a ajuda de um profissional capaz de acessar o destino. No caso do que eu trabalho, eu acesso o Hatanen, o Deus Hatanen, e através do Deus Hatanen posso encontrar a informação do que houve, das causas e motivos dessa demanda na nossa vida. No meu caso, eu fui sim uma pessoa, na minha última vida, eu fui um escravizado, como já falei aqui, passei muita fome, me revoltei muito contra aqueles que me escravizaram, morri por uma escolha, entre aspas, equivocada que fiz, e hoje eu pago pela escolha que fiz. Não que eu tivesse prejudicado alguém, mas eu prejudiquei naquela época a mim mesmo, com minha revolta, com meu ódio, e morri dentro desse ódio. Então hoje eu tenho essa doença como um pagamento e um alerta para a minha redenção, para a caridade, para fazer o bem aos outros, em especial o bem alimentar. E falando nisso, aqui não nos esquecemos do Frei Jorge e do Convento Cristo Redentor, que ajuda pessoas em situações críticas. A chave Pix, o endereço deixarei na descrição do vídeo. Vamos doar, por favor. E esse é o recado que eu tenho para vocês. Dúvidas, questionamentos, podem mandar que a gente responde. Uma excelente terça-feira a todos. Namastê.